É importante a gente deixar claro isso e pensar nessa possibilidade. Diagnóstico disso é dificílimo, né? É o diagnóstico mais clínico. E se você quiser complementar, o teste genético pode ser feito, mas às vezes determinadas variantes genéticas ainda não foram descobertas e relacionadas à doença. Então, mesmo fazendo um teste genético, mesmo gastando milhares de reais, principalmente no sequenciamento genético completo, ou o teste do exoma para fazer a avaliação dos exons, ou o teste do sequenciamento genético completo, NGS, Next Generation Sequence, onde você avalia o exoma e o intron. Então, mesmo assim, pode ser negativo, porque ainda não se encontrou, por assim dizer, a variante genética relativa àquele problema. Então, por isso que é importante um paciente sem um diagnóstico, olha, você que tem uma doença rara, que tem uma doença de difícil diagnóstico, que fez um teste genético, esse teste genético veio negativo, você pedir, eventualmente, a avaliação do laboratório para que ele possa reavaliar o seu sequenciamento genético e ver se houve a descoberta, por assim dizer, de alguma variante genética relativa ao seu problema, tá bom? Tem muita gente aí com suspeita de doença genética sem diagnóstico. Tem uma outra pergunta que eu acho que eu já respondi. Eu ouvi falar de doenças autoimunes, é a mesma coisa que autoinflamatórias? Não, são coisas diferentes, né? São parecidas, mas são coisas diferentes. A autoinflamatória é mais comum em crianças e atinge o sistema imunitário inato, aquele que a gente nasce com ele. E a autoimune, ela necessariamente precisa atingir o sistema imunitário adaptativo, aquele sistema imunitário aonde você precisa de um tempo para maturar a sua imunidade, tá? E desenvolver, então, autoagressão a você mesmo. Autoinflamatória, por assim dizer, dá só em crianças, ou pode dar em adultos também, tá? Isso pode acontecer, mas é mais comum em crianças. E o autoimune dá mais em adultos, tá bom? Muito bem. Então, tem uma paciente aqui que viu um vídeo nosso e não entendeu muito bem. Pergunta o seguinte: quando você fala em febre estranha ou febre que recorre, o que exatamente isso significa? Então, a febre recorrente, né, é uma febre justamente que não tem um motivo aparente e que ela tem uma sincronicidade, ela sempre está se manifestando e é confundida com viroses e outros tipos de doenças, tá? Então, quando o paciente tem uma febre recorrente que não melhora e que tem aquela sincronicidade, a paciente fala que a filha dela tem manchas na pele associadas ao período da febre, dores articulares como dor no joelho e atrás da panturrilha, ou dor abdominal recorrente, ou seja, sempre com dor na barriga. Ela também observou, né, nos exames que o médico pediu, um PCR e VHS aumentados. E com umas lesões na pele, como eczemas associados a essa febre recorrente. Então ela queria saber se isso é só uma alergia ou uma coisa mais grave, que o alergista que está vendo ela está suspeitando de autoinflamação. Eu acho que está bem orientado, está bem conduzido, que é uma boa suspeita mesmo, a doença de autoinflamação. Mas como eu havia falado, às vezes as doenças autoinflamatórias, você só conseguiria, por assim dizer, um diagnóstico através do sequenciamento genético e ainda não deu tempo de você encontrar a variante específica sua que esteja relacionada a essa doença autoinflamatória. Por isso que mesmo fazendo sequenciamento genético, é bom fazer a revisão desse sequenciamento pelo menos a cada 5 anos, tá bom? A paciente fala, essa mesma paciente fala que o médico, ele pediu anticorpos, pediu um exame chamado imunofenotipagem e o exame chamado proteína amiloide A. Ok, muito bom. Mas que disse que talvez venha tudo negativo ou não consiga um diagnóstico adequado.
O que eu acho? Eu acho realmente que ele está conduzindo bem. A gente começa pelas coisas mais simples para ir para as mais complexas, né? Ou seja, ele certamente pensou num erro inato de imunidade, que é mais fácil de diagnóstico, porque a gente tem exames específicos que a gente consegue, por assim dizer, ter uma ideia do que possa estar acontecendo para depois fechar a síndrome. Aí a gente pode terminar com sequenciamento genético ou não. Pode ser que o quadro se enquadre bem em determinadas síndromes, sem precisar do sequenciamento genético, para depois pensar na doença autoinflamatória. Um outro paciente também que está com suspeita de doença autoinflamatória disse que já fez o teste do exoma e que veio negativo. Ele deve desistir da investigação? Não. Preste atenção, o teste do exoma ele é um teste que vê os exons. Né? No material genético, né, no gene, você tem a parte de leitura e a parte de interrupção da leitura, mas pode ser que você tenha uma alteração nessa parte de interrupção da leitura chamada intron. E o intron, por sua vez, ele também pode estar relacionado com doenças genéticas. Então, o que eu oriento? Eu oriento que você, na dúvida, né, termine o sequenciamento genético completo para saber se existe alguma doença genética relacionada ao seu problema de inflamação crônica. Tá? E como eu havia falado anteriormente, pode ser que, mesmo com o sequenciamento genético, não ainda haja identificação da variante genética relacionada ao seu problema. Então, por isso que a avaliação a cada 5 anos daquele material genético acaba sendo importante. O meu médico falou em síndromes de febre periódica. O que são elas? Então, as síndromes de febre periódicas, né? As síndromes de febre periódica é um grupo de doenças autoinflamatórias. Então, a gente tem alguns exemplos, como a febre familiar do Mediterrâneo, que é uma doença onde a febre está associada a dores abdominais e também no tórax. Outro exemplo é o CAPS, isso é importante, que causa uma urticária, ou seja, causa uma lesão avermelhada pelo corpo que coça muito. E a síndrome TRAPS também, por sua vez, pode causar edema na face, febres prolongadas, assim como a síndrome PGD, que pode apresentar febre com gânglios, aumento dos gânglios inchados e manchas na pele que lembram virose. Então, essas são as síndromes de febres periódicas, né, que são doenças autoinflamatórias que mexem com os inflamossomas. Então, é importante a gente ficar atento a isso. Tem muita pergunta específica aqui. Eu não sei se vai contribuir. Deixa eu ver se tem uma pergunta mais popular. Porque a gente já falou sobre tudo isso, está tudo no nosso site. É só vocês verem e colocarem febres recorrentes e tudo mais, vocês vão encontrar muita informação boa. Essa aqui eu acho que vale a pena a gente responder, porque ele pergunta se existe um tratamento para essas doenças. O que o futuro reserva para o tratamento das doenças autoinflamatórias, né? Então, ela justamente tem levado a uma compreensão do desenvolvimento de novos medicamentos. Então, como exemplo, os inibidores da JAK-STAT. A JAK-STAT ela é justamente um componente que ela está no núcleo da célula, ela faz então com que haja a produção de substâncias pró-inflamatórias, né? E os bloqueadores de interleucina 1, que são citocinas importantes na inflamação, eles podem ajudar tanto os inibidores da JAK-STAT, que é muito utilizado em quadros graves de dermatite atópica, assim como os bloqueadores de interleucina 1. E essa terapia, ela justamente busca corrigir o efeito genético diretamente na célula do paciente de forma segura e eficaz, para que a pessoa não tenha mais que conviver com essa doença, né? Ela modula um pouco essa situação, né? Então a terapia genética também é uma possibilidade futura. Tem agora uma pergunta aqui que eu achei interessante. Se a inteligência artificial vai substituir os médicos? Olha, não acredito que a curto prazo venha substituir, mas o problema é toda a cultura, né, que as pessoas elas vão adquirindo com o passar do tempo.